Imagine um campo aberto, cercado por arames altos, onde milhares de perus se movem como uma onda viva. O som deles é ensurdecedor, um coral de penas que ecoa no ar, e de repente você percebe: todos aqueles animais estão ali por um único motivo: virar carne para consumo humano. Mas e se eu te dissesse que o modo como eles são criados é muito diferente do que você imagina? Que a vida de um peru em uma fazenda industrial é uma engrenagem fria e calculada, onde cada detalhe, desde a iluminação do galpão até o tipo de ração, é planejado com precisão milimétrica? Hoje, você vai descobrir os bastidores dessa indústria que movimenta bilhões, e vai entender por que milhões de perus são criados todos os anos para alimentar famílias em datas especiais, como o Dia de Ação de Graças e o Natal. Mas atenção, a cada cena revelada, você vai sentir a necessidade de ficar até o fim, porque o que acontece dentro desses galpões é muito mais chocante e surpreendente do que a maioria das pessoas imagina. Tudo começa com a seleção genética. Diferente dos perus selvagens, os perus criados para consumo são resultado de anos de cruzamentos planejados. O objetivo? Criar aves que crescem rápido, ganham peso em poucos meses e apresentam mais carne no peito, que é a parte mais valorizada. Esses animais não existem na natureza. São projetados para engordar em ritmo acelerado. O ciclo natural de um peru selvagem pode durar anos, mas dentro da fazenda, um peru industrial está pronto para o abate em menos de 20 semanas. Ou seja, o que levaria uma vida inteira, acontece em meses. As granjas são gigantescas, verdadeiros armazéns de metal e madeira. Por dentro, não há liberdade. Milhares de perus dividem o mesmo espaço, com temperatura controlada, luz artificial programada e ração sempre à disposição. Tudo é calculado. A luz, por exemplo, não fica acesa por acaso. O tempo de iluminação influencia no comportamento das aves, na quantidade que elas comem e até no peso que vão atingir. Se a luz fica acesa demais, os perus ficam estressados. Se fica apagada por muito tempo, eles deixam de se alimentar. É um jogo psicológico constante, manipulado pela indústria para extrair o máximo de carne no menor tempo possível. A alimentação é outro detalhe crucial. Os perus recebem ração à base de grãos, soja e suplementos vitamínicos. Cada fase da vida exige um tipo de dieta. Nos primeiros dias, a ração é rica em proteínas para acelerar o crescimento. Conforme crescem, a dieta muda para aumentar a quantidade de gordura na carne, deixando-a mais macia. E não pense que isso é feito no improviso. Existem softwares de gestão que calculam, lote por lote, qual a dieta exata para atingir o peso ideal no tempo previsto. Nada é deixado ao acaso. Mas há um detalhe perturbador. Os perus modernos crescem tanto e tão rápido que muitas vezes não conseguem sustentar o próprio corpo. O peito aumenta de tamanho desproporcionalmente, o que causa dificuldades para andar. Em alguns casos, eles simplesmente caem e não conseguem se levantar mais. Por isso, a presença de veterinários é obrigatória nas fazendas, monitorando constantemente os lotes. Doenças respiratórias, problemas nas articulações e até lesões causadas pelo excesso de peso são comuns. Para evitar surtos de doenças, o ambiente é controlado como se fosse um hospital. O ar é filtrado, as visitas são restritas, e até as roupas dos trabalhadores são esterilizadas antes de entrar no galpão. Isso porque um simples vírus ou bactéria pode se espalhar em questão de horas e matar milhares de aves. Em alguns países, quando há suspeita de gripe aviária, todo o plantel é sacrificado para evitar a contaminação. Imagine, milhares de aves mortas em poucas horas, porque o risco de transmissão é maior do que a perda econômica. Conforme os perus crescem, passam por triagens. Animais que não atingem o peso esperado ou apresentam deformidades são separados. Os saudáveis continuam no ciclo. O objetivo é padronizar. Quando chega a época do abate, as aves são capturadas e colocadas em caixas especiais. Muitas vezes, esse transporte é feito durante a madrugada, para evitar calor excessivo. Os caminhões refrigerados levam os perus para os frigoríficos, onde a próxima etapa acontece. No abate industrial, tudo é rápido e automatizado. Primeiro, os perus são atordoados para reduzir o sofrimento. Depois, passam por máquinas que realizam o corte na jugular. O sangue escorre e o corpo segue para a depenagem automática, onde rolos giratórios removem as penas em questão de minutos. O próximo passo é a evisceração. Máquinas e trabalhadores treinados retiram órgãos internos, deixando apenas a carne que será processada. Essa etapa exige cuidado extremo,
já que qualquer perfuração acidental pode contaminar o lote inteiro. A carne, então, é separada de acordo com a finalidade. O peito, por exemplo, é o mais valorizado e segue para embalagens próprias. As coxas e asas podem ser vendidas separadamente, ou então transformadas em produtos industrializados, como naguetes, hambúrgueres ou salsichas. Até os ossos e partes menos nobres têm destino, são triturados para virar farinha de carne, usada na alimentação de outros animais. Nada se perde. Antes de chegar ao consumidor, cada lote de carne passa por rigorosos testes de qualidade. Amostras são enviadas a laboratórios para verificar presença de bactérias, resíduos químicos ou qualquer irregularidade. Só depois da aprovação é que os produtos seguem embalados e congelados, prontos para serem distribuídos para supermercados e restaurantes. Os caminhões frigoríficos garantem que a temperatura seja mantida durante todo o trajeto. Se em algum momento o controle é perdido, o lote é descartado. Agora, pense na escala disso tudo. Milhões de perus criados ano após ano, alimentando uma indústria que fatura bilhões. No Dia de Ação de Graças, só nos Estados Unidos, mais de 45 milhões de perus são consumidos em um único dia. É tanta carne que seria impossível atender a essa demanda sem a criação em massa, padronizada e industrializada. Mas o que impressiona de verdade não é apenas a quantidade. É a forma como a vida dessas aves é controlada do início ao fim. Cada etapa da criação é planejada para que a carne tenha a textura certa, o sabor esperado, o preço acessível. O peru que chega à sua mesa não é fruto do acaso. É resultado de décadas de ciência, tecnologia e manipulação. E aqui entra o primeiro loop da nossa reflexão. Da próxima vez que você olhar para aquele peito de peru fatiado no supermercado ou para a ave dourada no Natal, será que você vai pensar apenas no sabor? Ou vai lembrar das milhares de aves confinadas em galpões, crescendo em ritmo acelerado para atender a sua mesa? E o segundo loop é ainda mais perturbador. Será que esse sistema industrial, que hoje garante carne para milhões de pessoas, é sustentável a longo prazo? Ou estamos criando um modelo que um dia pode colapsar sob o peso da própria eficiência? O fato é que a indústria do peru é uma engrenagem perfeita, mas também implacável. Uma máquina que não pode parar, movida pela demanda de um público que muitas vezes prefere não saber o que acontece antes da carne chegar ao prato. E você, depois de conhecer cada detalhe desse processo, será que vai encarar o próximo peru assado da mesma forma? Esse foi apenas o começo de uma série de histórias que revelam os segredos escondidos da produção de alimentos em escala industrial. Se você quer continuar descobrindo como o que você come realmente é feito, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo qual produto você quer que eu revele nos próximos vídeos.